Olá, estamos no bairro da Pompeia, em São Paulo. O bairro da Pompeia é o berço do rock brasileiro. Aqui nasceram as bandas Os Mutantes, Rita Lee Tutti Frutti, Made in Brasil, um pouco da Patrulha do Espaço e muitas outras. Essa casa aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a casa onde os Mutantes começaram. Eles moraram nos anos 60 e nos anos 70. Aqui moravam os irmãos Sérgio e Arnaldo, e o irmão mais velho, Cláudio César, que era quem construía os equipamentos dos Mutantes, as guitarras, enfim. E toda aquela maluquice que tornou os Mutantes a banda experimental assim, mais famosa do Brasil. Os Mutantes. Com Venâncio Aires, Pompeia. Minha trajetória no rock brasileiro começa quando eu nasci, porque você nasce músico e Deus dá o dom e aí você começa a correr atrás disso. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu mais ou menos aos 10, 11 anos que eu comecei a ter um violão e tal, mas já nessa época, um pouco antes, eu já convivia com os Mutantes, que eram os meus vizinhos aqui na Pompeia. Nós estamos na Pompeia, o berço do rock brasileiro, um bairro daqui de São Paulo. Então isso era nos anos 60, eu já convivia com os Mutantes. Eu os conhecia assim antes de chamar os Mutantes. O Sérgio Dias é meu amigo de infância, nós íamos na escola juntos e tal, o grupo escolar Miss Brown aqui. E aí a gente sentava juntos, a gente foi mandado embora da escola também juntos. E o Sérgio foi minha grande inspiração, assim, porque o Sérgio já era um guitarrista talentosíssimo, já jovem, com 11, 12, 13, 14 anos, já tocava muita guitarra. E a minha convivência com eles que me leva sempre a afirmar que eu fui criado pelos Mutantes, entendeu? Que foi minha grande escola, foi a grande banda de rock brasileira, assim, com uma repercussão internacional, né? Quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, isso foi em 1973, aí eu já tinha uma banda, chamada-se Lisergia, que era, eu já compunha, era uma banda já com Lee Marcucci, com o Mr. Rufino e com o Emilson Colantoni, os músicos da época que eu tocava. Uma banda de garagem que chamava-se Lisergia, por causa dos ácidos lisérgicos, que eu tomava muito, e que meu nome também é Luiz Sérgio, de Luiz Sérgio para Luizérgico foi muito rápido, entendeu? Então é uma época muito bonita da nossa loucura maluco beleza, e foi o começo do rock dos anos 70. Comecei, sim, fazendo som nos anos 70. Minha primeira banda foi com o Sérgio Carlini, do Tutti Frutti, que a gente ficava numa garagem lá muito louca, na casa dele, fazendo sons. Na bateria o Serginho Della Mônica, o Lee Marcucci. Aí depois é que eles foram tocar com a Rita Lee. Quando a Rita Lee saiu dos Mutantes, nós éramos amigos, a gente já tinha uma banda pronta, então nós nos juntamos com ela, a gente era meio a bola da vez ali. E foi aí que nasceu o Rita Lee Tutti Frutti. Mulher no rock naquela época tinha algumas meidades e tal, mas não eram cantoras de verdade. Era mais aquela coisa do glam, vamos, né, mostrar peito e bunda e ficar legal e bababá. Mas quem seguiu carreira, mesmo que eu lembro dessa época, dessa fase, é a Rita, né? A Lucinha, Tumble, eu e algumas outras assim que nem chegaram a fazer grande expressão na cena. Luiz Carlini, o Tutti Frutti. Nossa, essa foto aqui o Carlini tá até lembrando um pouco o Keith Richards, né? Olhando meio de longe assim, parece o Keith Richards. Que ano que deve ser essa foto? Esta foto de 75, será? 76, março de 76 foi um show em São Bernardo. Março de 76, da Carlini. O Tutti Frutti dura até hoje, já teve várias edições. Com a Rita Lee durou 6 anos, fizemos vários discos, muitos hits. E
ele dura até hoje, teve outras edições, outras montagens que eu fiz com vários outros músicos e tal. E de vez em quando eu ponho ele na roda, tipo, que é a minha banda. Essa época foi a época que o mundo passou de preto e branco para colorido, entendeu? Nos anos 70, os anos 70 são muito ricos, sabe, assim, criatividade. Então, em 73 chegou a TV a cores, eu acho, no Brasil. Então, e ao mesmo tempo, no começo dos anos 70 nós vimos o festival de Woodstock, vieram os hippies, o Flower People, o Black Power, e todo esse movimento, aquela cultura assim, explodindo. Então é muito valioso, sou muito grato a Deus por eu ter nascido, por eu ter acontecido nessa época, entendeu? Por exemplo, a sonoridade dos discos, os discos internacionais, tudo que a gente gostava dos Rolling Stones, entendeu? E das grandes bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, tudo que veio dos anos 70, as grandes bandas com uma grande sonoridade análoga. Então, isso daí, os anos 70, eles são muito ricos nessa parte criativa. Porque eu acho que assim, tinha muito pouco de onde se copiar, tu tinha mais é que inventar, entendeu? Criar. Então eu acho que os artistas, eles exploravam mais o seu próprio talento e tal. Os computadores não resolviam as coisas, na verdade os computadores nem existiam. Então a gente tinha que fazer tudo do começo, errou, vai do zero. Então tinha uma coisa muito difícil com relação às letras, tá? Então você quer botar uma palavra um pouco mais pesada na letra, não podia. Ou se você quisesse fazer alguma questão mais política também, não dava. Sobre a falta de infra para que nós pudéssemos fazer a nossa música. Entendeu? O Brasil não tinha equipamento. O Brasil sempre foi atrasado, né, filho? Não tinha importação, não tinha cassino, não tem até hoje, é uma besteira, né? Então, por exemplo, não tinha importação para a gente conseguir auge da ditadura, né, meu? Um país burro pra cacete. A gente, para entrar para uma guitarra no país, pô, tinha que usar de um monte de truques, parecia que a gente estava roubando, sabe? Tinha que esconder, tinha que inventar papel e tal, simular alguma coisa, tinha saído para voltar e tal. Enfim, era muito difícil, não tinha. Então, quando aparecia alguma coisa, eu me lembro assim, quando apareceu, pô, alguém viajou, trouxe uns acordoamentos de guitarra. Nossa, é meu, não queria saber nem que marca era e tal, entendeu? Hoje é uma coisa que vende até em farmácia, eu sempre falo isso, sabe? Mas pô, as coisas eram tão difíceis, os Mutantes, eles fabricavam seus equipamentos, então, porque não tínhamos nada, né? Então, pô, para aparecer um pedal, qualquer coisa, tudo servia, porque não tinha como escolher e era tudo difícil de conseguir. E era tudo muito caro, entendeu? Meio que inatingível, sabe? As coisas eram difíceis. Quando eu vinha alguma banda assim, do exterior tocar no Brasil, pô, geralmente a tentativa da gente era de comprar os equipamentos, comprar uma guitarra, um amplificador, deixa alguma coisa, comprava até iluminação, essas coisas aconteceu isso na Rita Lee, a gente comprou algumas coisas do Alice Cooper na época e tal. Então isso daí tornou o sabor dos nossos discos assim, muito maior, e da nossa vitória muito maior, porque eu sempre digo que a gente abriu a Amazônia com um cortador de unha, cara. Foi difícil pra cacete para fazer as turnês, não tinha nada em lugar nenhum. Hoje você chega em qualquer cidade, não precisa nem ser uma capital, pode sempre ter um sistema de sonorização legal, as empresas têm tudo e tal. Pô, a gente tinha que construir equipamento, queria fazer um show em Recife, legal, leva 2 caminhões daqui com cenário, equipamento, iluminação, era assim que era feito. A Rita ia para os Estados Unidos, e eu pedi a ela, eu tinha visto um cara tocando com uma Gibson assim no Brasil, né? E eu pedi a ela que comprasse uma pra mim. Falei, pô, Rita, compra uma guitarra dessa pra mim e tal. Falei, tá legal, aí o dinheiro e tal. Falei, não, o dinheiro eu vou arrumar e eu mando o dinheiro pra você para os Estados Unidos. Em 1974, as coisas eram difíceis pra caralho, né? Eu peguei, na verdade uma guitarra naquela época custava $400, era barato, assim. E eu peguei, aí a Rita viajou, falei, tá, o modelo é esse e tal. Tem na tal loja, Manis e tal, você procura isso pra mim e tal, precisa ligar. Eu peguei, arrumei o dinheiro, meu avô me deu o dinheiro. E eu peguei, fui num banco, tipo um Citibank, algum banco assim da época, e mandei pra ela o dinheiro, né? E aí eu avisei ela, eu acho que eu telefonei pra ela nos Estados Unidos e falei, olha, o dinheiro tá no banco tal, em tal lugar, tal endereço e tal, você retira, tá em seu nome, retira e compra a guitarra. Passou um mês, a Rita Lee chegou, eu
eu fui no aeroporto esperá-la, lógico. O aeroporto era o aeroporto de Viracopos. Então eu fui esperá-la e tal. O aeroporto na época era assim, ó. Tinha um vidro, você viu o avião chegar, as pessoas descendo a pé, passando aqui na alfândega e saindo. Então, pô, imagina aí, pô, todo ansioso pra caralho, puta moleque roqueiro, cabelo até a cintura, esperando a guitarra. Uma semana sem dormir, esperando a guitarra. Pô, quando ela apareceu na porta do avião, eu olhei, ela não tinha nada na mão. Bom, lógico, ela deve ter despachado a minha guitarra, claro, assim. Ela saiu e tal, ficou lá nas bagagens e tal, não sei o que, eu não vendo nada, até que ela saiu, eu falei, e a guitarra? Você não comprou a guitarra? Ela falou, você não mandou o dinheiro? Eu não tinha dinheiro, eu não comprei. Eu falei, mas eu mandei o dinheiro, mas eu fui lá todo dia e eles não tinham o dinheiro, eu não consegui, eu não comprei. Pô, rapaz, eu fiquei completamente arrasado. E no outro dia nós tínhamos que ir pro Rio de Janeiro, a gente ia gravar um disco lá. Pô, aí eu já estava sem dormir uma semana, fiquei enlouquecido. Falei, porra, não comprei a guitarra e perdi o dinheiro, né? Pô, tal. Eu tinha um ticket, uma comprovante que eu tinha mandado, eu mandei realmente o dinheiro. Aí, pô, nós fomos pro Rio no outro dia, eu arrasado. Eu tinha na época uma Stratocaster, eu tinha cortado um pedaço. A Strato que era a guitarra Fender, né? Que tem uma ali até, não preciso mostrar. Mas assim, eu tinha cortado o bico da Stratocaster para ficar mais menor. Eu sempre gostei disso daqui, né? Que é confortável. Assim. Eu cortei um pedaço de minha Stratocaster. Os guitarristas queriam me matar por causa disso, mas eu fiz isso. Ficou bom até isso. Então eu fui pro Rio de Janeiro, pô, fudeu, né? Eu perdi a guitarra. Mas aí quando chegou a noite, nós estamos naquele hotel Santa Teresa, a gente morava lá na época, né? Aí eu saí com o baterista e falei, pô, meu, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos lá pra Ipanema à noite, era um sábado à noite, né? Eu peguei, tá legal, vamos tomar um ônibus lá e tal, chegamos em Ipanema, descemos na praia, fomos andando assim. Naquela época, acho, na esquina da rua Montenegro, sei lá, uma daquelas ruas badaladas ali de Ipanema, aquelas ruas assim com 4 bares numa esquina, um em cada esquina, 1 milhão de pessoas numa esquina, todo mundo com um copo na mão, um cigarro, nós conversando em pé, aquele calor do caralho, sábado à noite, gente demais e tal. Vamos lá, tá. Aí eu tô andando na rua, assim que eu desci do ônibus, na praia, indo em sentido a essa esquina que tava aquele muvuca, né, aquele povão todo. Eu tô indo, meu amigo atrás de mim, o baterista, era o Miss Colantone, ele tava nesse... Aí sai um cara do meio da multidão e vem andando assim, olhando pra mim. Sabe quando você tem aquela impressão, se a pessoa tá vindo, olhando, vai falar comigo, né? Aquela nítida impressão, o cara tá vindo pra mim, o cara veio e chegou perto de mim e falou assim, do you wanna buy a Gibson Les Paul guitar? Perguntou se queria comprar uma Gibson Les Paul em inglês. Ele nunca me viu, nunca me conhecia, não sabia se eu ia entender aquilo e tal. Yes, of course. Aí ele me levou até o hotel, onde ele estava hospedado, um hoteleco lá, Fubeca. O cara era austríaco, ele passou em Londres, comprou a guitarra e veio para o Rio de Janeiro. Ele era um compositor, tinha um violão Ramírez também, e essa guitarra. E o dinheiro dele estava acabando lá, e ele precisava vender a guitarra, que na segunda-feira ele ia para a Argentina. Falaram, na segunda-feira à tarde eu vou para a Argentina e eu preciso vender a guitarra. Mas o cara saiu do meio da multidão e falou comigo, eu não conheço. Quando eu olhei a guitarra, era essa guitarra. Falei, tá, na segunda-feira de manhã eu venho aqui pagar para comprar a guitarra. Bom, aí eu fiquei mais louco ainda, sem dormir, e porra, o que eu vou fazer, né? Porque isso era sábado, fiquei sábado, domingo, o dia inteiro maquinando. Quando foi segunda-feira, às 7 horas da manhã, fui para o centro do Rio de Janeiro, onde era uma agência do tal banco que eu enviei o dinheiro para Rita Lee, né? O Citibank, acho que assim, da época, com o papelzinho. Quando eu cheguei lá, o banco estava fechado, pô, eu quero entrar, mas espera aí, tem horário e tal. Quando eu abri, fui o primeiro a entrar, cadê o gerente? O gerente não chegou, onde é a sala dele? É lá, fui lá, ele estava a secretária do cara, cadê o cara? Ele veio daqui a pouco, aí sentei, pô, impaciente, eu em pé, levantava, sentava, quer um café? Não quero, não sei, cadê o gerente? Quando o gerente chegou, pô, eu era um moleque meio desesperado, sabe? Sabe o que é um garoto atrás de uma guitarra? É foda, né, cara? Aí eu peguei e quando ele chegou, eu falei, meu, acontece o seguinte, olha, eu queria muito comprar uma guitarra, dei o dinheiro pra Rita Lee, o dinheiro chegou, o cara falou, calma, senta aí, peraí, calma, o que é? Eu tava assim, cara, não conseguia nem me explicar. Peguei o papel, dei pra ele e falei, tá, eu vou tentar achar o seu dinheiro. Olha, em 1974, o telefone era preto, tu discava o 0,
Ele demorava 6 meses para voltar. Não tinha fax, não existia computador, não existia nada. Como é que o cara ia achar essa grana? Aí o cara começou a telefonar, e eu do lado dele e tal, esperado, e o cara tentando localizar e falando e tal. E daqui a pouco vinha alguém para falar com o gerente, eu, não, ele não pode atender, não dá, hoje ele está muito ocupado e tal. Ixi, o cara ia no banheiro, eu ia atrás, o cara queria comer, eu ia falar, deixa que eu compro, porque eu louco assim. Chegou umas 11 horas da manhã, assim, 11h30, ele falou, eu achei o teu dinheiro. Meu dinheiro foi parar, sei lá, em outro país, sabe, na Alemanha. Eu achei teu dinheiro, pegou e me pagou, me deu todos os dólares de volta, os 400 dólares que era, peguei o dinheiro, fui correndo, peguei o táxi, fui lá pro hotel do cara que era em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Entrei, subi no hotel, ele abriu a porta, eu entrei, peguei a guitarra, dei o dinheiro para ele, dei tudo que eu tinha nos bolsos também, sabe? Ó, é tudo que eu tenho, só acho que isso fica com documentos, é todo o dinheiro que eu tenho. Eu peguei a guitarra e desci. Quando eu desci, que eu cheguei na calçada, eu encontrei com o Ezequiel Neves. Falei, Zeca, olha que eu comprei uma guitarra igual do Jimmy Page, eu abri assim na calçada e tal. Pô, que porra é essa? É uma Les Paul e tal. Pô, aí ele pegou, me pagou o almoço e me deu um dinheiro para tomar um táxi para voltar para Santa Teresa, que eu não tinha nada, só tinha guitarra, mas eu ria daqui até aqui. E a guitarra, ela tinha uma inscrição aqui atrás, assim, aqueles hexagramas que é o I Ching, sabe? Sabe aquela inscrição de Xing, assim? Tinha uns traços, alguns assim separados e tal. Aquilo era um adesivo que o cara pôs aqui. E aí eu peguei um livro, na época eu já conhecia o Roberto Campadello, que é o cara que traduziu o Xing para o Brasil, um artista plástico, né? E eu falei com o Roberto, o que é isso aqui? Ele falou, esse é o hexagrama número 40, não sei o que, nós fomos lá ler o que é. O livro, que dizia que aquilo era uma coisa que estava sendo enviada para mim, aquilo veio para mim. E aí é o seguinte, eu parei para pensar, depois eu acabei tirando aquilo daqui, o adesivo, mas assim, isso veio para mim mesmo, porque eu perdi o dinheiro. Um cara me encontra à noite no meio de 1 milhão de pessoas, me faz uma pergunta em inglês, nunca me viu na vida. Eu achei o dinheiro e comprei a guitarra, porra, ela estava endereçada mesmo, foi enviada para mim, entendeu? Foi essa guitarra que logo depois eu gravei Ovelha Negra, que foi sucesso, e todas as coisas que eu vinha fazer, eu fiz muita coisa com ela, e ela mora aqui até hoje. Essa é a história da Les Paul Gold Top.